23 de março de 2026. Um bom dia para todos. Que tenhamos aí uma ótima semana. Olá, meu amigo Luiz Martins. Verônica, queridona, tá entrando aí também. Vamos lá, gente. Mais uma reflexão aqui do nosso projeto Vida Feliz. Luísa, querida, meu amor, Mariângela, bom dia. Mais um episódio, mais uma reflexão para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, né, Zé Ricardo? A ideia do projeto é exatamente essa. São pequenas gotas aí de reflexão de alguns aspectos interessantes que às vezes passam despercebidos, né, pela nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a nossa postura diante das nossas imperfeições. Qual é a nossa atitude a partir do momento que nós identificamos que alguns dos nossos comportamentos, talvez até muitos, eles causam muito prejuízo para nós e para outras pessoas, né? Meu primo Neto, que esteve com a gente aqui na semana passada, está lá feliz da vida, vitória lá do Clube do Remo, sensacional ontem, Neto, imagina como você ficou. Muito bom, gente. Então, qual é a nossa postura diante das nossas chamadas imperfeições? Até porque a gente sabe que somos espíritos, que um dia fomos criados e estamos no caminho da perfeição. Então, naturalmente, nós ainda temos muitas atitudes, muitos comportamentos que estão muito longe do que a gente entenda que seja perfeição, né? Então, o primeiro grande passo para isso é nós reconhecermos estas imperfeições, né? Então, isso é fundamental, né? Tentar identificar na nossa conduta quais são aquelas ações que elas geram malefícios para nós, malefício para outras pessoas, né? Então, como a gente geralmente chama a atenção aqui, a importância do chamado autoconhecimento, de nós tentarmos nos conhecer cada vez melhor, né? E claro, às vezes nós não vamos ter condição de sozinhos fazermos essa avaliação e chegarmos à conclusão que determinadas atitudes nossas, elas são perniciosas, elas são ruins, como eu falei, para nós ou para o nosso entorno, para as pessoas ao nosso redor, né? Mas a partir do momento que a gente identifica, porque às vezes não é tão difícil nós identificarmos. Às vezes as pessoas que convivem conosco, que têm uma proximidade maior conosco, elas nos conhecem bem. Então, em vários momentos, elas sinalizam para nós algumas dessas imperfeições, alguns desses comportamentos que eles são lesivos. Fala, Marcelo Nunes, querido. Então, a partir do momento que nós nos defrontamos com essas chamadas imperfeições, é preciso muitas vezes que nós tenhamos humildade para reconhecer que aquela imperfeição realmente é parte do nosso comportamento, da nossa essência. E claro, humildade no sentido de não deixar que o orgulho tome conta de nós para dificultar esse reconhecimento. Porque é uma atitude muito natural da nossa parte nós não aceitarmos alguns aspectos, especialmente os negativos da nossa conduta.
Então o nosso orgulho vai fazer com que a gente reaja, especialmente se a identificação dessas imperfeições elas forem feitas por outras pessoas. Então a reação ela é muito natural, ela faz parte ainda dessa nossa maneira de ser, né? Então ok, a gente, com a ajuda terapêutica que é necessária muitas vezes, como eu falei, mas às vezes por pessoas mais próximas, nós vamos nos defrontar com a manifestação dessas nossas imperfeições. Marcelo está falando que a terapia também é um trabalho bom para identificar, sem dúvida, acabei de falar isso aqui, Marcelo. Porque nem sempre nós vamos ter a clareza mental, né? Nós vamos conseguir juntar alguns aspectos e chegar à conclusão que aquela nossa atitude, ela é uma atitude que faz mal, que é uma imperfeição, vamos dizer, eu vou dizer defeitos, né? É uma imperfeição dentro desse caminho da perfeição para o qual todos nós estamos trilhando, né? Então, beleza, se nós já conseguimos identificar, seja lá como for, ou com uma ajuda terapêutica, ou com a reação de pessoas do nosso entorno, isso nem sempre é agradável, a gente sabe, porque geralmente, como são mazelas morais nossas, comportamentos equivocados nossos, como eu falei anteriormente, aquelas pessoas próximas, quando falam para nós, sinalizam para nós, geralmente é algo tenso. A gente não vai receber bem, porque está sendo muitas vezes sinalizado a partir de uma discussão, a partir de um momento desagradável, né? Oi, Joyce, queridona. Mas tudo bem, beleza, identificamos de alguma forma uma ou mais mazelas dessas, dificuldades, defeitos, enfim, né? Beleza, identificamos. E então, e a partir daí, né? Reconhecendo que realmente nós temos aquela atitude, que é uma atitude equivocada, né? É preciso que a gente não se abale por causa disso. Existem pessoas que ficam muito abatidas quando elas se reconhecem portadoras de determinados tipos de comportamento que prejudicam a ela e a outras pessoas. Então é importante que não haja esse tipo de abatimento, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que estão num processo de se tornar pessoas melhores, de Nildete, querida, bom dia. Tem pessoas que já entendem os passos que devem ser realizados para se tornar um indivíduo melhor. E a partir do momento que se veem reconhecidamente equivocados em algumas atitudes, algumas pessoas se abatem, né? Ficam desanimadas, e isso não deve acontecer. Então, é importante que a gente entenda que nós ainda temos aquela atitude, nós ainda somos daquele jeito, mas tudo bem, eu ainda sou assim, eu ainda faço isso, mas eu tenho que partir exatamente para a mudança. Aí tem uma passagem no livro Momentos Enriquecedores, do espírito Joana de Ângeles, e ela fala uma coisa muito interessante, que não se alteram hábitos doentios de um momento para outro, sem o correspondente esforço para consegui-lo. A transformação interior, segundo a Joana de Ângeles, para melhor, é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais. Desse modo, ao desejo de crescimento, devem aliar-se o esforço contínuo e o devotamento para as ideias renovadoras, experimentando e insistindo na sua implantação no nosso mundo íntimo. A vitória de qualquer iniciativa chega após a permanência na sua execução. Isso é muito importante o que ela está falando aqui. Aceitação
de que nós ainda somos portadores daquelas mazelas. Isso é importante. A pior coisa é a gente não achar que somos aquilo, jogar para baixo do tapete, não reconhecer. Mas a partir do momento que a gente reconhece, a gente parte para a ação de transformação, de alterar aqueles hábitos que ela chama aqui de hábitos doentios, e muitos deles realmente são doentios. Existem várias e várias atitudes nossas que elas podem até mesmo gerar doenças em nós e em outros ao nosso redor. Então ela entende que qualquer modificação que se faça necessária, ela é super importante que seja continuamente tentada. Exercício constante. Posso não conseguir hoje, posso não conseguir amanhã, mas vou seguir tentando. Porque é essa a medida, esse é o caminho que nós devemos empreender na nossa jornada, para que a gente consiga efetivamente mudar aquele comportamento equivocado. Obviamente que não é fácil, né? Marcelo está falando aqui do orgulho que eu falei lá ainda há pouco. Realmente, o orgulho, como nós falamos ainda há pouco, Marcelo, o orgulho é um dos grandes adversários que comprometem esse nosso esforço. Então, reconhecer que nós somos daquele jeito, mas não existe aquela história de que pau que nasce torto morre torto. Isso não existe, né? Isso existe para aqueles que são preguiçosos, para aqueles que não querem efetivamente mudar o seu padrão comportamental. Então, se está muito difícil, se são hábitos, né? O hábito, a própria palavra já sugere isso. Hábito é um comportamento que ele é regular, que ele acontece o tempo todo. Então, se a gente está tendo dificuldade, a gente já reconheceu que aquela postura, que aquela atitude é uma atitude perniciosa, então, e se está sendo difícil, vamos pedir ajuda. E nesse caso, uma das ajudas fundamentais é a conexão com os nossos amigos espirituais. Esses espíritos de alta hierarquia, espíritos de uma compreensão muito maior, que vêm em nosso auxílio, mas nós precisamos estabelecer com eles a sintonia. O querer mudar de coração, sinceramente, é fundamental para estabelecer essa sintonia. Nos humildarmos, como alguns autores usam esse verbo, né? Fazermos uso da humildade para abrirmos um campo de conexão com esses amigos espirituais, para que eles possam chegar e efetivamente nos ajudar a trabalhar em cima daquela imperfeição, daquele comportamento que ainda faz com que nós soframos. E o que é pior, muitas vezes, fazemos outras pessoas sofrerem. Tá bom, gente? Essa é a reflexão. Óbvio que não é fácil, aliás, as nossas reflexões aqui são todas, geralmente, são aspectos complicados da nossa vida, que exigem de nós esforço constante para que sejam aplicados. Porque, naturalmente, se nós sairmos vitoriosos desse processo, muita coisa boa vai acontecer para nós e para as pessoas do nosso entorno. Tá bom, gente? A ideia de Simone, querida, um beijo para você também. Muito bom. Então vamos agradecer sempre a Deus pelas oportunidades que nós temos. E muita reflexão sempre. O desejo de uma semana maravilhosa para todos nós, né? E com humildade reconhecer que nós ainda temos muita coisa para transformar, para modificar na nossa conduta. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.